no versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: a certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Preste atenção, que esse texto vai falar de um projeto. Projeto que Jesus Cristo arquitetou durante toda a sua estadia na terra. 3 anos e meio de ministério assíduo. E o seu projeto foi implantado durante todo este tempo. E aqui, pós sua morte e ressurreição, se encontra com os seus discípulos. Está dizendo e dá essa ordenança para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E prestem bem atenção, que o plano de Cristo foi cumprido à risca. De certa forma, que de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, o evangelho se localiza em Jerusalém, na Judéia. Ok? No capítulo de número 8, o evangelho se expande até Samaria, por conta do advento do martírio de Estevão. Estevão, um jovem de 17 anos, um homem que foi escolhido como diácono, por ser cheio do Espírito Santo, homem íntegro e reto. E ninguém poderia sobrepujá-lo pelo poder do Espírito que agia sobre a vida de Estevão. E prodígios e maravilhas se fazia por esse jovem. E uma certa feita, ele é pego discutindo contra os doutores, e ninguém podia ir contra a sabedoria daquele homem. Sabedoria dada pelo Espírito, porque nós sabemos que aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então Estevão é apedrejado. Mas antes dele ser apedrejado, suas roupas são colocadas aos pés de um certo jovem, chamado Saulo. E Estevão, no ato de martírio, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. E no momento que ele vê os céus abertos, ele vê Cristo à destra do Pai. E o que Estevão faz? Olha o exemplo deste jovem: Pai, não imputeis a ele este pecado. E ele é apedrejado e ele é morto. Só que as palavras de Estevão e todo o seu discurso promovem uma certa revolta àqueles homens, porque ninguém podia conter o que estava sentindo, porque o que foi proferido naquele dia foi puras verdades e duras verdades. E aquele povo se levanta, especialmente aquele sujeito no qual as vestes de Estevão estavam a seus pés. Saulo busca carta aos principais dos sacerdotes para perseguir a sua igreja. A igreja de Cristo. Então o evangelho no capítulo 8 se estende até Samaria. Mas no capítulo 9, Paulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no ato de encontro, o encontro com Cristo, ele é implacável, igreja.
O encontro com Cristo é implacável. E Paulo, doutor da lei, aquele que foi educado e direcionado aos pés de Gamaliel, um cara de exímio talento, primor, zelo por aquilo que ele achava que era correto. Porém, naquele momento ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Imediatamente todo o legado e toda a bagagem que ele carregou durante toda uma vida, ele esquece. Ele recebe a ordenança de Jesus e entra na cidade. E ali ele aguarda durante 3 dias orando sem visão. Até que o Senhor vai e visita Ananias e fala: vai lá que meu servo Saulo está em tal lugar. Vai lá e fala com ele. Mas Senhor, não quero saber. Vai lá e faz. Ananias foi lá e fez. E Paulo se levanta. E aquele homem que estudou, larga toda a sua bagagem e vai sentar aos pés dos discípulos para aprender. E ele vai aprendendo. E ele vai aprendendo. E o Espírito Santo o direciona e o possui por completo. Ao ponto de Atos dos Apóstolos. Aleluia. No capítulo de número 13 e 14, o Evangelho se estende, louvado seja o nome do Senhor Jesus, à Galácia do Sul, na primeira viagem missionária de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 16, 17 e 18, Paulo faz a sua segunda viagem missionária. Louvado seja o nome do Senhor, naquilo que nós conhecemos como a Macedônia e a Caia. No capítulo 19 e no capítulo 20, Paulo está na sua terceira viagem missionária, se concentrando na Ásia Menor, precisamente em Éfeso. E, meus queridos, no capítulo de número 28, o Evangelho está em Roma com Paulo cativo. Ele chegou a Roma, mas não como ele queria, não como ele esperava, porque ao final da sua terceira viagem missionária, ele escreve a carta de Paulo aos Romanos, esperando o momento oportuno para estar com eles. E agora, ele está em Roma, mas não como queria, ele está cativo. E pela providência de Deus, o grande bandeirante da fé, eis Saulo agora Paulo, cativo em Roma, escreve cartas e epístolas. Procursor do ensino à distância, discipulador à distância, as fronteiras não barram o Evangelho de Deus. E aqui o Evangelho ele vai criando corpo, ele vai se robustecendo. Dentro de 50 anos o Evangelho já percorreu todo o mundo conhecido da época. E hoje, Paulo em Roma, cativo, a igreja tem sua base, a igreja tem sua forma, a igreja tem teologia, a igreja ela tem doutrina, a igreja tem identidade. A igreja está constituída, sólida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a igreja adquire a sua total forma. Amém? Então é necessário que nós entendamos isso. E não pensa que isso daqui é algo absurdo, não. Nós chegamos a essa breve conclusão com qualquer Bíblia de ensino, onde você consegue ver um mapinha, a vida de Paulo, a vida de qualquer um você consegue ver. E é assim que nós chegamos a esse conteúdo. Entendendo que dentro de 50 anos, o Evangelho atinge toda a bacia do Mediterrâneo, todo mundo conhecido da época. A igreja é forte, a igreja é firme. Surgia-se sim heresias, surgia-se sim levantes, mas a igreja conseguia confrontar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pós Atos dos Apóstolos, a Bíblia silencia o seu registro. Mas nós não podemos parar por aqui. Porque, como eu disse, a história ela tem muito mais a nos oferecer. Mas às vezes, pela nossa ociosidade, nós ficamos estagnados, presos, reféns a um modernismo que nos enche de secularidade e nos impede de conhecer a profundeza
e a grandiosidade da história da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero passar para vocês hoje é o preço de nós vivermos um evangelho confortável hoje. Essa Bíblia, ela chegou a nós, o evangelho que nós conhecemos hoje chegou a nós, não foi de qualquer forma. Não foi um baú enterrado e que desenterramos agora no século 21 e descobrimos toda uma verdade. Não. Essa verdade ela foi sustentada. E sustentada pelo preço de sangue. E é isso que eu quero passar um pouco para vocês. Pós os relatos de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que vieram imperadores. Começando com Augustus, depois Tibério César, depois Calígula, depois Cláudio. E agora, nesse presente momento, está Nero no poder. Nero, um homem terrível, um homem crudelíssimo, um homem devasso, um homem que mandava matar integrantes da sua família, inclusive a sua própria mãe. E Nero está aqui. Assumiu em 54 o Império Romano. Mas é no ano 64, porque as coisas estavam boas demais, estava tudo muito tranquilo. O que acontece? Roma é incendiada. E ela é incendiada pelo próprio imperador. Roma possuía 14 bairros. E dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente devastados. Sobrando assim 4. Os 4 bairros de Roma, densamente povoados por cristãos e judeus, dão a Nero um álibi de colocar a culpa do incêndio nos judeus e nos cristãos. O que ele faz? Nada mais, nada menos do que tomar os cristãos, afogá-los no piche, amarrá-los nos postes de Roma. E à noite incendiou toda Roma. E não parou por aí. Crucificaram os cristãos. A ponto de faltar madeira para fazer cruz. E vocês pensam que eles faziam o quê? Os cristãos. Que eles corriam, que eles se desesperavam? Sim, claro. Ninguém é idiota. Mas quando eles eram alvejados, e eles eram colocados na cruz, ou eram colocados amarrados em postes, eram entoados hinos. Eram entoados hinos. Porque ninguém pode tirar aquilo que o Espírito Santo te trouxe. Não tem como tirar o que a sua consciência está cativa. Eles não podem se retratar. Eles não conseguem se retratar. Eles vão marchando, um após o outro, sabendo que estão indo como ovelhas ao matadouro. Ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E o princípio disso estava entrevado dentro dos corações e da mente deles. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e santo és o Senhor. Aleluia. E não para por aí. No ano de 66 estoura uma rebelião em Cesareia Marítima. Rebelião dos judeus. Porque é pesado, irmão. Flagelo, martírio. Os homens se levantam. O que acontece? Nero envia o general Tito para apaziguar a situação. E vai lá Tito. E começa uma grande revolta. Ano de 68. A situação de Nero está insustentável em Roma. E o Senado, contra Nero, depõe Nero do poder. Nero, deposto, comete suicídio no ano de 68. No ano 70, Domiciano está no poder. Vespasiano está no poder. Assume em 69. No ano 70, Vespasiano está no poder. Nesse mesmo ano, Tito invade Jerusalém e esmiuça o templo. E aí se cumpre o que Jesus disse lá, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Não restará pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus diz isso no final do seu ministério,
Compreendemos que uma geração perdura aproximadamente 40 anos. Então, do ano 30 ao ano 70, não passará essa geração. Precisamente a profecia de Jesus é cumprida. E detalhe, não ficará pedra sobre pedra, porque no templo existia muita riqueza. No templo existia muito ouro. E quando Tito incendeia o templo, as chamas eram tão intensas que o ouro derretia e escorria entre as pedras, a ponto deles quebrarem as pedras para pegar o ouro que estava derretido entre elas. Não restará pedra sobre pedra. O Senhor, Ele é preciso. O Senhor, Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Nada das suas profecias e nada do que Ele proferiu deixou de se cumprir ou deixará de se cumprir. Então se atentem para os tempos de hoje. Se atentem para a nossa dura realidade. E prestem bem atenção no que eu estou falando. Quem está sustentando? Primeiro veio a forma da igreja, pelo ensino dos apóstolos, pela comunhão, pelo partir do pão e pela oração. Aleluia! Então a igreja se robustece, a igreja tem identidade, a igreja tem sua forma. E agora a igreja precisa manter a sua forma, resistindo às mazelas do império. Então Vespasiano, no ano 69, assume o poder. No ano 70, inaugura-se uma das maravilhas do mundo. O Coliseu Romano, bagaça, estratosférico, nababesco, faraônico. Coliseu Romano, o anfiteatro de morte. 100 anos de inauguração. E o passatempo era enrolar os cristãos em peles de animais para serem devorados pelos cães, pisado por touros, esmiuçado pelos leões, destroçados pelos gladiadores. Esse era o recreio do imperador. Vespasiano inaugura no ano 70 o Coliseu Romano. E por aí vai, a igreja resistindo ferrenhamente os açoites de um império. Passando Vespasiano, assume Domiciano. Primeiro homem a rogar para si o título de Senhor e Deus. O homem que deporta João à ilha de Patmos. Lembrando que João é o último do colégio apostólico. João é o último. Todos os outros já tinham sido mortos. E mortos com requintes de crueldade. Mortos pelo viés do martírio. E Domiciano está no poder. E deportando João para a ilha de Patmos, acredita ter calado a igreja. Mas o Senhor chega para João e fala: ei, João, vem aqui, que você tem muito ainda para saber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E perseguiram-se assim a igreja por algum tempo além. Por muito tempo além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até que chega o ano de 306. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Imperador Constantino. Imperador Constantino assume o poder em 306. No ano de 312, Constantino vai a uma peleja contra Magêncio. E vê um sinal, e que com esse sinal vencerás, um sinal da cruz. E ele entende naquele momento essa mensagem de Deus. E ele enfrenta Magêncio e ele o derrota. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no ano 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino ele se torna apoiador do cristianismo. Às vezes a gente entende que ele decreta. Na verdade, não é Constantino que decreta a religião do império, o cristianismo. Quem vai fazer isso daí é Teodósio, depois no ano 380. Mas o imperador Constantino se torna apoiador do cristianismo. E de fato isso é muito bom. Porque
Todos aqueles bens que tinham sido tomados da igreja são restituídos. Os templos que eram destruídos agora são edificados templos. De forma que o cristão ele não precisa mais fugir, ele está sendo abraçado pelo governo, ele está sendo abraçado pelo império. Só que ao mesmo tempo, igreja, que isso foi bom, a igreja ela para de vir ao Evangelho, a Cristo, por convicção, por certeza de estar certo, e começa a vir por conveniência pura, porque convinha para eles. Agora eles não são mais atacados, eles não são mais massacrados, agora eles são abraçados. Só que juntamente com o povo que vem também os entulhos das suas religiões politeístas, de seu sincretismo religioso. Todas as seus dogmas, todas as suas ideias, agora vêm sendo implantadas dentro da igreja. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E isso fica muito difícil de suster. Porque enquanto a igreja era massacrada, a ponto do imperador dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais a igreja perece, mais a igreja cresce. E ela crescia com qualidade, sem medo de revogar a Cristo, de ir para trás, de retroceder. Ele ia para cima marchando, porque ele sabia qual era o plano de Deus na eternidade. E agora, Constantino, imperador presente. E as pessoas começam a vir à igreja, ser abraçadas por ela. E vai chegar um momento em que começa a se levantar, porque vai chegando entulhos, vai chegando questões da cultura romana, porque não pensa que eram pessoas indoutas, não, era o berço da filosofia. Então eram pessoas sábias, pessoas de boa retórica, pessoas que falavam bem, pessoas que tinham conhecimento. Então as pessoas vinham e começavam a estudar, só que existia duas questões. Vou só dar uma pincelada em uma questão sobre as escolas de interpretação. Existiam duas escolas de suma importância: escola de Alexandria e escola de Antioquia. A escola de Alexandria tinha uma visão platônica, uma visão pelas entrelinhas, uma visão mais alegórica. A escola de Antioquia, ela tinha uma visão mais literal. Então, era muito complicado. O pessoal da escola de Alexandria, eles falavam o que queriam, porque se sentiam dotados em espírito. E as suas interpretações eram bem complicadas de se entender. Já a escola de Antioquia tinha uma visão mais literal das coisas. Você tem que ler as escrituras como o autor quis trazer, porque o autor foi inspirado. Então a forma com que ele foi inspirado, ele transcreveu, e da forma que ele transcreveu é o é. Então ficava um grande impasse, e nesse impasse, o que acontece? Levanta-se um homem chamado Ário, que era um presbítero de Alexandria, e levantou-se um homem chamado Alexandre de Alexandria, bispo Alexandre de Alexandria. Alexandre esse que era o bispo, e tinha um discípulo chamado Atanásio. E Alexandre de Alexandria, junto com o presbítero Ário, tinha um grande impasse, porque Alexandre sempre colocava Jesus como igual ao Pai. E Ário falava, se ele é igual, ele não pode ser filho, ele tem que ser irmão. Você concorda? E se você analisar numa visão carnal, é muito mais fácil de compreender. Como que pode Jesus ser igual ao Pai, sendo que ele é filho? Não, ele é igual. Então gerava esse impasse. E Ário, tinha uma eloquência. Ário era um presbítero importante e tinha diversos discípulos. E lembrando que Alexandria era uma cidade portuária, então saíam muitos barcos e chegavam muitos barcos. E os discípulos, os bárbaros, que estudavam, que viam a teologia de Ário, saía. E Constantino, imperador presente, ele viu esse grande impasse. E o que ele faz? Ele escreve uma carta para Alexandre e uma carta para Ário, para que os dois se retratassem e parassem com esse impasse.
Só que não aconteceu da forma que Constantino queria. Aí vem o primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia. E no concílio de Nicéia, o arianismo é confrontado e o arianismo é esmiuçado, colocando assim Jesus consubstancial ao Pai. E ele feito o credo de Nicéia. O arianismo é esmiuçado, porém não é totalmente destruído, por conta exatamente dos discípulos e das pessoas que estavam inundadas com essa teologia diário. Algum tempo depois, Alexandre morre, Atanásio assume o seu lugar. E Atanásio luta ferrenhamente contra o arianismo. Não, Jesus é consubstancial ao Pai, com igual. E aí se há necessidade de um segundo concílio, que é o primeiro concílio de Constantinopla. Que aí definitivamente o arianismo vai ser destruído e uma outra questão é implantada, que é a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo no concílio de Nicéia ainda não era muito bem definido. A doutrina da Trindade não se fala abertamente na Bíblia, e sim nas suas entrelinhas. Todos conseguem entender isso, mas não existe uma palavra Trindade. Não existe esse termo. Então é muito complicado. E eles ainda não entenderam completamente ainda essas questões. Então, no primeiro concílio de Constantinopla, o Espírito Santo é colocado como consubstancial e coigual ao Pai e ao Filho. Vocês estão me compreendendo? Amém? Louvado seja Deus. E aí se vai. Levantando pós-concílio de Constantinopla, uma outra questão, que aí já envolve Agostinho de Hipona e Pelágio. Mais uma questão que envolve doutrina e doutrina de salvação. Pelágio, ele dizia que o homem ele é puro, assim como Adão era antes da queda, que o pecado não o domina, ao menos que ele deixe. Agostinho, mesmo sendo de Alexandria e doutado da escola de Alexandria, foi o maior teólogo da época. E é reconhecido até hoje. Com a teologia, não era um bom exegeta, mas era um teólogo de excelência. E ele examinando as palavras, ele diz, não é. O homem ele é corrompido, o homem ele é deturpado, o homem ele é depravado, o homem é caído. O homem é caído. E Agostinho destrói a ideia de Pelágio e avança com o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Depois vem Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, ele vem tratar de uma questão extremamente importante. Por quê? Porque na verdade, o concílio de Calcedônia. O concílio de Nicéia, ele tratou da questão da divindade de Jesus. Jesus, ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Vem concílio de Constantinopla, primeiro concílio de Constantinopla, colocando Jesus e o Espírito Santo como consubstancial. Só que quando nós superenfatizamos uma verdade, nós muitas vezes suprimimos outra. Então Jesus ele foi super enfatizado como Deus, que esqueceram a sua humanidade. E aí entra na questão que João, apóstolo João, pelejou lá no fundo. Lá no início. Certo? Quando ele lutou contra a questão do gnosticismo. Se nós olharmos o Evangelho de João, ele é o único que diz que Jesus teve sede na cruz do Calvário. Por que isso daí? Porque sede é uma faculdade humana. E lá o gnosticismo, que é agnosco, não, gnosco, conhecer. Não se pode conhecer. Então João ele já estava enfrentando o gnosticismo na época e o docetismo na época. Pessoas que excluíam a humanidade de Jesus.
E enfatizavam que Jesus era Deus, ao ponto de andar na areia e não ficar pegadas. Era isso que eles diziam. E essa ideia entrava dentro da igreja. E João contendia contra isso. E é exatamente isso que aconteceu. Super enfatizaram a divindade de Jesus e esqueceram da humanidade de Jesus. Então veio o concílio de Calcedônia e acaba com essa ideia, definindo concílio de Calcedônia no ano, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Concílio de Calcedônia esmiuça essa ideia que Jesus Cristo era somente Deus e coloca as duas naturezas, a dicotomia de Jesus Cristo à risca. Ninguém tinha mais dúvida de nada. Amém? Estão me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dessa forma, primeiro a igreja adquire uma forma, depois a igreja luta para manter esta forma, resiste contra o levante de homens e levantes de heresias. Mas chega um momento que a igreja não consegue mais prevalecer dessa forma. E a igreja começa a se deformar. A igreja começa a se deformar. E o avanço das heresias, ele é muito ferrenho. Porque a igreja ela começa a ter um poder, porque não existia duas igrejas. Existia somente uma igreja. Só que a igreja ela começa a se levantar, e os homens começam a se ensoberbecer, e aí começa a se deformar por conta desse decreto, por conta de todo o entulho que agregou dentro da igreja. E aí eu vou citar para vocês o avanço de algumas heresias que mudou e muda até os dias de hoje o quadro de igreja, a ideia de igreja. No ano de 593, inicia-se a doutrina do purgatório. Doutrina do purgatório, o que seria o purgatório? Purgatório seria uma área intermediária entre o céu e o inferno, ou seja, aquele que morreu e não foi suficientemente bom para ir para o céu, ele foi para o purgatório. E quem morreu e não foi suficiente mal para ir para o inferno, ele foi para o purgatório. Então ali ele fica purgando os seus pecados por anos e anos e anos, até que seus pecados sejam purificados e eles definitivamente vão para o céu ou para o inferno. E ainda mais, institui-se a oração pelos mortos, ou seja, o que se faz pelo cara que morreu aqui na terra determina se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, se diminui o tempo dele no purgatório ou não. Então isso daqui foi colocado como dogma, certo? No ano de 600, o latim foi imposto nos cultos e nas missas. Quer vocês queiram, quer não, quer saibam, quer não, tudo será em latim. Então vocês vão vendo que as coisas vão se distanciando. A simplicidade do evangelho vai se distanciando. No mesmo ano 600, oração a Maria como mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Então Maria é colocada com igual a Cristo, com redentora com Cristo. Uma vez que a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Maria é colocada, porque infelizmente, a igreja detém o poder. Em 607, uma das maiores heresias de todos os tempos. Papado romano é instaurado. Papado romano é instaurado no ano de 607. E juntamente com isso a sua infalibilidade. Ou seja, o que o Papa disser ex cátedra, ou seja, da sua posição oficial, é canônico, é irrevogável, é inerrante, tem o mesmo peso das Escrituras. No ano de 787, culto às imagens. No ano de 995, canonização dos santos. No ano de 1079, celibato do sacerdote. Ou seja, agora o sacerdote ele não pode contrair núpcias. Agora o sacerdote ele não pode casar. Uma vez
que viu Deus lá atrás. Olha como Deus se equivocou. E viu Deus lá atrás que não é bom que o homem fique só. E fez para ele uma mulher. Mas não, a igreja ela determinou. A igreja de Deus, tá, irmão? Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja cristã. Essa é a igreja católica apostólica. Agora colocaram um adendo de romana. Tá? Eu não tenho problema com o termo católico apostólico. Eu sou católico e apostólico. Sou católico porque católico significa abrangente, universal. Sou apostólico porque sigo a doutrina dos apóstolos. O romanismo que é o problema. O adendo de romano que contaminou esse termo católico apostólico. Então, católico apostólico romano deve ser católico apostólico, tem que ser romanismo. Então, o celibato do sacerdote ele é implantado no ano de 1079. Não pode contrair núpcias, não pode se casar. Deus ele se equivocou de achar que não era bom que o homem ficasse sozinho. No ano de 1185, inicia-se o período das caças bruxas, da Inquisição. Aonde, se você fizesse algo fora aquilo que a igreja monopolizava, era considerado herege, era excomungado, ou seja, não tinha possibilidade de salvação, porque para eles não existe salvação fora da igreja católica. Por algumas questões que eu ainda vou chegar lá. Então inicia-se o período da Inquisição, o período das trevas, a Idade Média, um obscurantismo jamais visto na história. No ano de 1215, a transubstanciação. O que é a transubstanciação? A transubstanciação é um milagre que o sacerdote executa no ato da comunhão, da ceia. Ou seja, somente o sacerdote ele pode transformar o sangue, que seria o vinho, no sangue literal de Jesus. E o pão na carne literal de Jesus. Certo? Como eles justificam isso? Uma vez que você está comendo aquilo lá e você está vendo que não é carne, não é sangue. Certo? Também uma visão platônica. Porque a ideia de Platão é que tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, é um acidente. Então essa cadeira, no mundo das ideias, no plano superior, a cadeira perfeita está lá. Aqui é só um reflexo imperfeito. Então aqui é o acidente, certo? A essência está em cima. Então eles falam a mesma coisa, que a substância muda, mas o acidente não. Continua o pão, mas a substância do pão é a carne de Cristo. E esse milagre só pode ser feito pelo sacerdote. Por isso que não há salvação fora da igreja. Se você for excomungado, você está ferrado, irmão. Não tem salvação. Porque o milagre da transubstanciação só pode ser feito pelo sacerdote, pelo padre, naquele ato da ceia. Entendeu? No ano de 1229, a proibição da Bíblia aos leigos. Ou seja, a Bíblia foi colocada na lista de livros proibidos. Só podia ser lida pelo alto clero, pelos padres, pelos papas, pelos cardeais. Não podia ser lida pelo povo. E aí chega em meados de 1500. O Papa presente é o Papa Leão X. Papa Leão X ele tinha o desejo de construir a basílica exorbitante, faraônica, Basílica de São Pedro. Só que ele não tinha grana para isso, não tinha recursos para isso. E aí vem o ápice, com a venda de indulgências. A venda de indulgências. O que é indulgência, irmão? Lembrando que o Papa, ele é infalível, ele é inerrante, ele é inequívoco.
que ele diz tem o mesmo peso das Escrituras. E uma vez que a verdade foi tirada, foi suprimida do povo, porque os ensinamentos da igreja eram o seguinte: tudo que o padre disser, tudo que a igreja católica disser, ela tem que ser abraçada, certo? Afinal de contas, essa é a referência do povo. Então, o que a igreja disser sobre artes é o que é. Tudo que a igreja disser sobre medicina, sobre ciências, é o que é. Sobre religião, é aquele, pronto e acabou. Ninguém pode confrontar. E quem for confrontar é herege, vai morrer na fogueira. Vai ser amarrado pelo pescoço e ser jogado no mar. Vai ser usado de instrumentos de tortura que pouquíssimos deles nós tivemos o privilégio de conhecer. Tremendo que foi o período da Inquisição. Tremenda que foi, ferrenha que foi a perseguição sobre todo mundo. Porque tudo era monopolizado pela igreja. Tudo. Se você quisesse pintar alguém, um rosto, você poderia pintar o rosto, mas o corpo teria que ser o corpo de um santo. Certo? Existia um homem chamado Nicolau Copérnico, que ele descobriu que o mundo não era geocêntrico, era heliocêntrico. Não era a Terra que girava em torno o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Ele foi obrigado a revogar suas ideias. E hoje nós sabemos que ele estava certo. Por quê? Porque era o que a igreja impunha. E agora a gente abre um parênteses. Por que a igreja se tornou o que ela se tornou? Por que chegou a esse ponto? Já a gente retoma as questões das indulgências. Por que a igreja chegou a esse ponto? Vamos voltar ao período do Império. Vamos voltar um pouquinho ao período do Império. E aí eu quero que vocês tenham um momento de reflexão. Quem fez pior? Quem foi pior? Nero? Vespasiano? Domiciano? Ou Constantino e Teodósio? Quem foi pior? Os imperadores perseguidores ou os imperadores simpatizantes? Quem trouxe mais benefício para a igreja? Uma vez que nós entendemos que o sangue dos mártires era semente da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Ou quando a perseguição cessou e a conversão começou a vir por conveniência e não por convicção. Porque na época que a igreja era perseguida e morta, ninguém negava suas convicções. Todos prevaleciam, todos mantinham porque tinham a sua consciência cativa aos ensinamentos dos apóstolos e aquilo que Cristo deixou. Depois dos decretos, depois da simpatia do império, a igreja cai, despenca. Então eu pergunto a vocês, o que seria melhor para nós nos dias de hoje? Será que nós devemos começar a orar para que levante uma perseguição para conosco? Que a igreja comece a ser esmiuçada, ser martirizada, ser flagelada, para que a gente tenha que abandonar as nossas casas? Será que essa é a saída para os nossos dias? Então vale esse parênteses, vale essa reflexão. E a igreja se tornou o que se tornou. Com a venda dos indultos, ao ponto que se você, que é guiado por uma igreja, que se diz santa, sacra e detentora de uma verdade de Deus, se seu filho morre, e você tem a oportunidade de pagar para que ele saia do purgatório e vá para o céu, você não vai pagar? Você não vai acreditar? O Papa ele é infalível, ele é inerrante. E é o que acontecia. Papa Leão X envia seu secretário, John Tetzel. E ele tinha até um slogan: quando o tilindom das moedas caírem no cofre, a alma sai voando do purgatório. E ele vai. Isso é verdade, isso é história, igreja. Você pode procurar em qualquer lugar. Pegue livros de reforma. Procure na internet fontes fiéis. Isso é história. Não é algo que eu inventei.
o que um ajuntamento de pessoas inventou? É história. Quando o tilintão das moedas caírem no cofre, a alma sai voando do purgatório. O slogan de Johann Stetzel. Isso daí incomodou. Mas antes disso, quando a igreja ela cai numa ribanceira de heresias, Deus ele nunca deixou uma lâmpada, não deixou de deixar uma lâmpada acesa durante a história. Nunca deixou. Durante toda a história, ele levantou homens para testificar de uma verdade, para testificar do amor dele, para testificar de Cristo Jesus. E vai se levantar, no meio dessas heresias, no meio desse povo, 3 homens que eu gostaria de falar aqui. Primeiro deles, John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um homem que estudou em Oxford, que depois ele deu aula em Oxford, e depois ele foi reitor em Oxford. Um homem culto, mas um homem piedoso. Um homem que entendeu que as coisas não poderiam continuar da forma que estavam. Um homem que viu que o latim, as pessoas não sabiam o que era dito quando entrava e nem quando saía. Às vezes nem o padre que pregava sabia o latim. Não sabia. E a igreja vivia em torno daquilo. E ele fala, não pode, isso não pode acontecer. O povo tem que ter a Bíblia a sua língua. O povo tem que ser ministrado de uma forma que eles compreendam o amor de Deus. E esse cara, ele pregava com poder e autoridade. E o Espírito Santo abalava as estruturas daqueles lugares. John Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Tudo à mão, não existia imprensa, igreja. Não existia. E ele traduz a Bíblia. Ele não consegue concluir. Ele morre. De causas naturais. John Wycliffe morre. Mas os seus discípulos, os Lollardos, retomam e concluem a tradução da Bíblia. E essa tradução, escrita à mão, os homens trabalhavam o dia, a semana, pegavam seu salário e entregavam nos pés deles para pegar uma folha da Bíblia. O que nós temos hoje é a reveria. E eles labutavam. E labutavam esmiuçando aquilo porque tinha que devolver. Porque outra pessoa queria pegar aquele pedaço da Bíblia. E eles labutavam e decoravam aquilo. E ali começou a surgir, aquilo incomodava. Incomodava a igreja, incomodava o Papa. Incomodava o clero. Isso não é interessante. Esse homem escreveu muita literatura. John Wycliffe escreveu muita literatura. Depois, inspirado por John Wycliffe, veio um outro homem chamado John Huss, um outro pré-reformador. Esse homem pregava na língua do povo, doesse a quem doer, falava as verdades das Escrituras na forma de que qualquer criança indouta conseguisse compreender a veracidade das Escrituras, porque é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. A igreja ela não detém o poder do homem. A igreja nessa época, ela detinha o poder da igreja atuante, ela detinha o poder da igreja purgante e ela detinha o poder da igreja triunfante. Tudo ela detinha o poder. Se tivesse no purgatório e você desse uma grana razoável, o Papa dava uma assinatura de perdão pleno e o cara saía imediatamente do purgatório. Esse era o poder que o cara tinha. Ou seja, presta atenção como é deturpado. Cadê o sacrifício de Jesus aqui? Qual é a eficácia do sacrifício de Jesus? Nenhuma. Porque o cara ele não precisa saber de nada. Se a grana for paga, como era o slogan, o cara saía. A alma saía do purgatório, então isso que era o alimento do povo. John Wycliffe peleja a primeira coisa contra a transubstanciação. Ele achava um absurdo.
achavam um absurdo. Depois que ele morre, John Hus, super influenciado pela sua literatura, discípulo de John Wycliffe, na Boêmia, levanta-se poderosamente contra a imposição da igreja. O que acontece? Ele é preso, ele é torturado, lançado em um calabouço. Quase morreu, porque era fétido, era úmido, era imundo o lugar onde ele estava. E ele persistindo, se retrata, não me retratarei. Pegam John Hus, levam em praça pública e pela ordem do Papa, ele é incendiado. E no ato dele estar sendo incendiado, ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas após mim virá uma águia a qual vocês não poderão matar. E ele é incendiado, e ele é morto. Por quê? Defendia as suas convicções. Sua mente estava cativa da palavra de Deus. Ele sabia que o povo ele merecia saber a verdade. E ele pereceu por isso. Igualmente John Hus, um outro homem, às barbas do Papa em Roma, chamado Jerônimo Savonarola. Um homem que desde muito novo era devoto em oração, buscava em oração, arduamente em oração. E quando ele foi crescendo mais e mais e mais, ele era sedento por oração. E Jerônimo Savonarola se apaixona por uma garota. E essa garota, depois de um tempo, ela vê que a sua família não poderia aceitar que ela se casasse com Savonarola. E aí ele entende que, como assim? E ele decide não se casar mais. E ele começa a buscar em Deus, em oração. E as suas mensagens eram totalmente contra todo aquele ensinamento, toda aquela deturpação, porque ele, através da oração, recebeu de Deus as suas visões, os seus relatos. Ele sabia, ele tinha convicção em si, contra o que e contra quem ele teria que lutar. E ele começa a militar, e ele começa a pregar, e um avivamento gigante acontece em Roma. As pessoas vinham de toda parte, milhares de pessoas para ouvir Jerônimo Savonarola pregar. E as crianças passavam em passeata, pegando máscaras carnavalescas e livros obscenos, livros de pura vaidade, e fizeram uma pilha de 20 metros de altura e ateavam fogo. Avivamento geral. Mas aquilo incomodou, e por mandado do Papa, Jerônimo Savonarola também é queimado, vivo em praça pública. Detalhe, John Wycliffe, eu falei que ele morreu de causas naturais. Porém, o seu legado foi tão forte e o seu movimento foi tão forte que o Papa ordenou que exumasse os seus ossos. Foi excomungado após a morte, queimaram os ossos dele e as cinzas jogaram no rio, com o intuito de silenciar aquele pré-reformador. Homens reformados internamente, homens que entenderam, porém, o movimento político da época não promoveu a proposta da reforma naquele dia, naqueles homens, mas a ideia já estava apregoada, a semente já tinha sido lançada, a terra já estava preparada para a águia que viria lá na frente, que no caso seria Lutero. Vocês conseguiram compreender? O preço que é vocês terem uma Bíblia em capa de couro, de vocês terem uma igreja confortável, com iluminação, com boas cadeiras, um evangelho de qualidade, um evangelho íntegro, reto, fiel. No dia de hoje, o preço não foi barato, igreja. As pessoas entenderam o princípio de Cristo, quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Aquilo estava entranhado dentro do povo, dentro da igreja. O povo não teria problema nenhum em morrer. Nenhum problema em morrer, defendendo os seus ideais, defendendo aquilo que eles acreditavam, porque toda a sua mente era cativa à palavra de Deus.
Então a gente recapitula. A igreja adquire uma forma. Quando Paulo está cativo em Roma, a igreja tem a sua identidade estabelecida. Vêm os imperadores e a igreja precisa perseverar. E a igreja persevera, mesmo diante a Coliseu, mesmo diante de leões, touros e cães e gladiadores. A igreja permanece. Mesmo diante a iluminação humana que Nero promoveu, a igreja perseverava. Constantino decreta, a igreja perde sai da perseguição, mas entra em declínio. Só que mesmo em meio a declínio, Deus sempre manteve uma chama acesa. Deus sempre trouxe à tona a sua verdade. Mesmo no período interbíblico de 400 anos, quando Jesus nasce, está lá aqueles que eram fiéis a Deus, que estavam firmes na sua promessa. Mesmo Deus não falando, a igreja se manteve. O povo de Deus se manteve. E não seria assim, e não será assim. O que eu quero que vocês compreendam hoje, meus irmãos, é o preço do bastão do evangelho que nós estamos segurando hoje. Porque Moisés não faz mais. Davi não faz mais. Pedro não faz mais. Josué não faz mais. Tiago não faz mais. João não faz mais. Paulo não faz mais. Jerônimo Savonarola não faz mais. John Wycliffe não faz mais. Agostinho de Hipona não faz mais. Alexandre não faz mais. Quem faz sou eu. O bastão que eles carregaram, pesado, a preço de flagelo e martírio, está conosco hoje. E muitas das vezes, nós colocamos esse bastão numa gaveta, ou enterramos em uma vala fétida. Difícil, meus irmãos, talvez o nosso grande problema é porque nós não conseguimos valorizar o que nós temos nas mãos. E você sabe por que nós não conseguimos valorizar? Porque nós não amamos. E por que nós não amamos? Porque nós não conhecemos, porque não se conhece, não se ama o que ou quem não se conhece. Eu preciso amar a minha história. Eu preciso amar a minha origem. Eu preciso amar o que Cristo fez na cruz do Calvário e o que a igreja perseverou até o fim para poder me trazer aos dias de hoje. Eu preciso amar isso. Isso tem que arder dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos nas mãos hoje não veio de graça. Veio pela graça, mas não de graça. O preço que foi pago foi preço de sangue. Preço caro. Preço que nem eu e nem vocês poderíamos pagar. Esse que vos fala deve, primeiramente, ao nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Depois, eu devo tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, porque o evangelho que me alcançou me tornou eternamente devedor. Porque aquilo que me atingiu, o amor e a graça de Deus que colidiu comigo, eu preciso desejar isso e perseverar nisso até o fim. Eu não posso me conformar em olhar para os lados e ver os bancos vazios. Eu não posso me conformar de olhar para o lado e ver o meu vizinho se afogando nos vícios e nas drogas, na prostituição. Eu não posso me conformar e passar pela rua e olhar aquele que está aflito e não ter dolo por isso. A culpa é minha. Eu estou cuspindo no rosto de todos aqueles que perseveraram, ardendo em chamas, apregoados em cruzes, para que o evangelho chegasse a mim nos dias de hoje. E hoje, tão fácil, com tantos recursos, nós não fazemos nada. Porque nos falta amor, porque nos falta conhecimento. Amém? Gostaria que vocês tivessem um momento de reflexão. Buscar
irmãos, na história. É muito difícil você trazer aqui um esclarecimento em 1 hora. É muito difícil, porque são séculos de história. É conteúdo demais, é impossível relatar para vocês. Muito difícil. Mas vocês vão olhar grandes homens e mulheres que lutaram para que hoje tivéssemos um evangelho fiel, traduzido. Difícil traduzir, irmãos. Muito difícil traduzir grego, hebraico, aramaico. É muito difícil trazer a real ideia dos autores antigos para os nossos dias atuais. Mas nós temos isso hoje, de forma que não precisa de atualização, de forma que não precisa de mudança. O evangelho fiel, simples, como Cristo deixou. Você não precisa labutar, irmão. Não precisa labutar. Você sabe por que você não precisa labutar? Para ter uma retórica bacana? Para poder convencer as pessoas? Você não precisa. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem convence é o Espírito. Então tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu só sou o canal. Eu só sou o instrumento insignificante, mas que me coloco diante de Deus. Me submeto nas tuas mãos para ser usado quando, onde e como Ele quiser. Seja lá como for. Esse é o desejo que tem que arder em meu coração. Essa é a vontade que tem que arder em nosso coração. Vamos olhar lá para trás. Vamos pegar o exemplo dos nossos pais. Vamos pelejar contra a indiferença. Vamos pelejar contra a desigualdade. Vamos pelejar contra o inferno, igreja, que está ao nosso lado. Nosso irmão que está sedento, a gente passa em cima. Não pensa vocês, irmão, que estar na igreja é ser igreja. Isso é muito diferente, são duas coisas extremamente distintas. Extremamente distintas. Amém? Fui claro? Vocês conseguiram? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? A gente ainda tem um tempo. Amém? Espero que eu tenha sido claro. Espero que essa vontade de buscar em Deus, de buscar nossas raízes, as nossas histórias, elas venham arder em nossos corações a cada dia. Que nós venhamos sair da nossa inércia, da nossa zona de conforto e buscar um pouco mais em Deus, buscar um pouco mais das nossas raízes, para que a gente consiga compreender de fato o peso que está sobre nós, a responsabilidade que está sobre nós, o que será daqui mais a próxima geração, o que será da próxima geração. Vamos pensar nisso. Amém?